Olá, este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos dos quais abordaremos alguns instrumentos que serão muito úteis para as disciplinas de eletrônica digital, circuitos elétricos, sistemas embarcados, entre outros. Este vídeo tem como objetivo apresentar o multímetro, introduzindo ele a vocês, falando de algumas características principais deles, algumas especificações e as principais funções do multímetro. Agora falando sobre os tipos de multímetros, tem dois tipos principais de multímetros. Os digitais, como você pode ver aqui, o display desse multímetro é digital, e os multímetros analógicos, que eu não tenho aqui disponível, mas vou colocar a imagem aqui do lado. Bem, os multímetros analógicos, eles não são tão comuns de serem vistos, por isso que neste vídeo, nos próximos, eu vou falar apenas dos multímetros digitais. Existe outra subdivisão de multímetros, que são os multímetros de escala automática e os multímetros de escala manual, como é o caso deste aqui. Esse é de escala automática e esse de escala manual. Qual a diferença? Um multímetro de escala manual, quando você vai medir uma grandeza, uma dessas grandezas aqui, você também tem que selecionar a escala dele. Por exemplo, eu quero fazer uma medição abaixo de 600 volts, eu tenho que colocar aqui, 600 volts de tensão alternada, e tá aqui, na escala abaixo de 600 volts. No caso de um multímetro automático, você pode ver, não tem a escala, tem apenas a função. Então, eu apenas coloco em volts e automaticamente ele vai definir a escala da grandeza que eu vou medir. Entendeu? Então é basicamente isso a diferença entre um multímetro de escala automática e um de escala manual. Bem, sobre a estrutura geral de um multímetro. Os multímetros, no caso os digitais, sempre tem um display LCD, onde são exibidos os valores de medição. Fica aqui. Alguns multímetros têm, outros não, mas alguns botões que têm diferentes funções. E para você saber o que cada botão faz, como isso varia de multímetro para multímetro, é aconselhável que você leia o manual do seu multímetro. Abaixo desses botões, o multímetro tem uma chave seletora, onde a gente escolhe tanto as funções do multímetro quanto as escalas, no caso de um multímetro de escala manual. No multímetro automático, a gente escolhe apenas as funções. E abaixo da chave seletora tem os bornes de conexão, onde a gente conecta as ponteiras do multímetro. Isso aqui é uma parte muito importante. É através das ponteiras do multímetro que a gente faz a medição. Então a gente conecta aqui. Então essa é a estrutura básica geral de um multímetro. Bem, agora eu vou falar sobre os tipos de medição e funções do multímetro. Aqui do lado eu vou colocar uma tabelinha com as principais funções e explicando o que cada símbolo do multímetro simboliza, que basicamente vai resumir o que eu vou falar aqui com vocês. Bem, começando sobre a tensão, o símbolo da medição de tensão é esse V, que indica que a tensão é medida em volts. Então, a gente vê aqui que tem esse V e esse V. E o símbolo de medição de corrente é em amperes. Tem aqui esse A e esse A, em amperes, símbolo da corrente. Além disso, também tem um símbolo para indicar que o sinal é contínuo ou alternado. No caso da tensão, aqui se for uma tensão contínua, vai ser o V de tensão, e esse tracinho com esses outros traços pontilhados aqui embaixo. Esse símbolo é o símbolo de contínuo. Então, esse V de tensão mais esse símbolo de contínuo indica que aqui é tensão contínua. E aqui, o símbolo de A de ampere mais esse símbolo de contínuo indica que aqui é medição de corrente contínua. O símbolo de alternado é dado por esse tio, esse tio aqui, essa ondulação, que indica que a tensão é alternada, nesse caso aqui,
ou a corrente alternada, nesse caso. Segue a mesma lógica. Se A é corrente e do lado alternado, corrente alternada, tensão alternada. Outro tipo de medição, também muito relevante, é a medição de resistência, que é o símbolo é esse ômega aqui, indicando que a resistência é dada em ohms. Em alguns multímetros, não em todos, mas alguns, também tem medida de capacitância, que é dado por esse símbolo aqui do capacitor. Esse multímetro ele é mais avançado, então ele tem outros diversos tipos de medição, como frequência, temperatura e transistores. Mas esse de temperatura e frequência não são muito comuns. Você pode ver no mais básico, ele não tem. Mas tem essa outra função que é muito interessante, que é de teste de diodo, que é esse triângulo cortado aqui, que ele serve para testar se o diodo está realmente funcionando, se ele está bloqueando a corrente de um lado e deixando ela passar de outro. E o teste de continuidade, que basicamente, se a gente aplicar esse teste nas ponteiras, se o circuito fechar, ele vai dar um bip. Essas funções são muito interessantes e importantes, mas você tem que ter um cuidado especial. Eu vou tirar a tabela aqui agora. Você tem que ter cuidado porque existem dois tipos principais de medição. Você pode medir com o circuito ligado, que é um teste quente, ou com o circuito desligado, que é um teste frio. E você tem que ter muita atenção nisso, porque algumas medições você precisa que o circuito esteja ligado e outras você precisa que o circuito esteja desligado, senão você pode danificar o multímetro, ele pode parar de funcionar. Por exemplo, se você for medir resistência com o circuito ligado, ou seja, com corrente passando pelo circuito, você provavelmente vai queimar essa sua escala de resistência aqui, e ela não vai funcionar mais. E do mesmo jeito, se você for medir tensão com o circuito desligado, o resultado vai dar zero, né? Não vai ter uma tensão. Então, basicamente, medidas de tensão, tanto contínua quanto alternada, e corrente, tanto contínua quanto alternada, você tem que medir com o circuito ligado. E se você for medir resistência, capacitor, teste de diodo e continuidade, sempre você tem que ter muito cuidado de desligar o seu circuito. Inclusive, no teste capacitor, você tem que descarregar o capacitor. Outras informações sobre a medição, a gente vai falar mais nos vídeos sobre medição. Então, você não precisa se preocupar tanto com isso. É só uma introdução geral. Pronto. Agora eu vou falar sobre os bornes de conexão. Basicamente, você sempre vai conectar a ponteira preta nesse borne de conexão comum. Esse aqui. Isso é padrão. E a ponteira vermelha, você vai conectar dependendo do que você quer medir. Por exemplo, a maioria das medições básicas, você tem que conectar a ponteira vermelha aqui. E as de corrente, você conecta aqui. Você pode ver, sempre tem um símbolo no borne do que é que você quer medir nele. Por exemplo, nesse aqui tem o símbolo de diodo, continuidade, onda PWM, tensão, resistência, frequência e capacitância. Então, sempre que eu for medir alguma dessas coisas, eu conecto essa ponteira vermelha aqui. Agora, se eu quiser medir corrente, eu tenho que escolher um desses dois bornes de conexão. Se for na faixa de microamperes, eu conecto a ponteira nesse borne. Se for na faixa de miliamperes a 10 miliamperes, eu conecto nesse outro borne. O porquê que tem essa divisão? É porque dentro do multímetro tem um fusível. Tem até aqui dizendo, um fusível e até quanto de corrente ele aguenta, entre o comum e esse borne. Entre o comum e esse de microamperes, tem um fusível que aguenta no máximo 200 miliamperes. E se passar disso, esse fusível queima. E ele serve como proteção para proteger tanto o multímetro quanto você. Se acontecer de você ultrapassar isso daqui e queimar um desses fusíveis, você pode abrir o multímetro e dentro dele tem lá o fusível para você trocar.
Então, sobre os bornes é isso. Para medir corrente, você usa esses dois. Para as medições gerais, esse daqui e a ponteira preta sempre ligado no comum. Bem, pessoal, então chegou ao fim o nosso vídeo de introdução aos multímetros. E nos próximos vídeos eu vou focar mais especificamente em cada tipo de medição. Então, até!